Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de pontos de acupuntura. Hoje um ponto, pelo visto aí, não muito importante para muita gente, mas que eu vejo uma utilização tremenda para esse ponto. Vamos falar de fígado 4. E aí, quem é esse ponto, né? Pensando ali nos 5 movimentos, é o quarto ponto Shu antigo, o quarto ponto de transporte do fígado. Daí, no caso, ponto metal de madeira. E está exatamente nessa fala a importância que eu vejo desse ponto. Ele é o ponto metal de madeira. E se você lembra dos 5 movimentos, o metal é aquele que domina, é o elemento que controla a madeira. Onde está esse ponto? Fácil de localizar, não tão complicado. Aí na figura está um pouco acanhado, um pouco desaparecido, mas eu já vou deixar um vídeo logo em sequência para vocês saberem localizar esse ponto, simples de achar. A gente vai pegar o meio do caminho entre o maléolo interno e o centro do tornozelo, o ponto estômago 41. No meio do caminho está fígado 4, e isso bem na prega do tornozelo. E aí, mais fácil ainda de saber, no tornozelo medial ao tendão do músculo tibial anterior. Então, a hora que você puxa o pé para perto da perna, o tendão mais próximo ao centro, mais próximo à região medial da perna, é o tendão aí do músculo tibial anterior. Medial a ele estará fígado 4, bem na prega do tornozelo. Mais fácil, ápice do maléolo interno, centro do tornozelo, no meio do caminho, medial a esse tendão. E aí, por que digo, né, que aparentemente não é tão importante? Porque o Sionô nem fala sobre ele no livro dos pontos importantes que eu trago aqui sempre para vocês. Quem vai falar é o Lima, né, porque ele não fala sobre alguns pontos, é um atlas. Como o atlas, ele fala sobre todos os pontos. E aí ele diz pra gente, ó, circula o Qi do fígado, resolve umidade no jiao inferior. E aí queria trazer para vocês a percepção que é a que eu tenho e o porquê eu uso tanto esse ponto. Fígado 4, ponto metal de madeira. Então uma forma boa aí da gente controlar as irritações, controlar esse fígado muito irritado, é aumentar o potencial do metal dentro da madeira, que é aquele que vai controlar, que é aquele que vai dar uma equilibrada aí no movimento madeira. Portanto, vejo o fígado 4 como um ponto bastante interessante para pessoas muito irritadas, onde nós temos uma condição de excesso do fígado constantemente se apresentando. Além disso, né, ponto interessante aí por estar no tornozelo, por estar ali na região da prega do tornozelo, pode ajudar nas dores locais. E aí lembra da relação interno, externo, alto, baixo. Então, dá para aliviar a dor aí do seu paciente no tornozelo, na face medial do tornozelo, através de fígado 4? Dá, mas aí você pode lembrar lá do pericárdio que está lá na mão, vai lá em pericárdio 7, que é o ponto relacionado, né? O ponto correspondente a fígado 4, mas na parte superior do corpo, obedecendo às relações alto e baixo. Também lembrar que o fígado tem relação com vesícula, portanto dá para acalmar também aquela vesícula muito agitada, muito irritada. Lembrar que fígado é o elemento madeira, quais as características do elemento madeira, quais as características, qual a fisiologia do fígado e o porquê é interessante trabalhar com esse ponto, trabalhar com o fígado no seu paciente. Então, fica essa dica aí minha para vocês. Como comentei, o Sionô nem fala sobre esse ponto porque ele não acha importante. Mas, na verdade, tem a sua importância, ele só deu uma sintetizada naquele livro, né? Se não fosse importante, não estaria no corpo, muito menos seria um ponto de transporte. E aí, no caso, quarto ponto de transporte, ponto rio,
Lembra que o Ryu direciona o Chi para as articulações, direciona o Chi para o externo. Apesar de ser um ponto já mais interno, já mais profundo, se você ainda não sabe sobre essas características dos pontos Shu antigos, dá uma olhada nesse videozinho que estou deixando aqui para vocês. E lá eu falo um pouco mais sobre as características de cada ponto Shu. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.